Lucas 7, 31. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Capítulo 6 e 7, alguns trechos lidos aqui para você, do Evangelho de Lucas. Repare a entonação, repare o tom da mensagem, repare a ênfase repetida. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. E por aí vai. Quero começar essa mensagem contando uma experiência daquele que foi o primeiro pastor brasileiro do Concílio Brasileiro da Igreja Metodista Livre, quando foi designado para pastorear uma igreja lá em Lins, na cidade de Lins, interior de São Paulo. Chegando lá, ele encontra uma igreja localizada no centro do meretrício da cidade de Lins. O pessoal mais ingênuo da igreja aproveitou o preço baixo e comprou sem muita análise do contexto do bairro. E a igreja então foi ali construída. Chega o pastor e percebe que ela está exatamente na zona de meretrício da cidade. E em chegando lá, ele sai a evangelizar e começa a convidar a vizinhança para o culto de domingo. E a vizinhança era majoritariamente formada por prostitutas. E ele foi entregando folhetos e convidando uma a uma. E para surpresa geral, chega o domingo e contava isso a dona Irene Merenciano, esposa. Já deve ter contado isso muitas vezes aqui no passado, essa experiência. Chegando o domingo, a hora do culto, de repente a igreja se viu perfumada como nunca. Ela estava, as prostitutas atenderam ao chamado, ao convite, e a igreja ficou cheia de prostitutas. Só que isto incomodou muito os membros da igreja, que sentiram que o mundo estava invadindo a igreja, e foram repreender. Acabado o culto, e foi um culto abençoado, mas abençoado da perspectiva de uns, e não muito abençoado da perspectiva de outros. Legalistas sentiram-se ameaçados. O que vai ser da nossa igreja agora que essas pessoas terão muito boa reputação, estão aqui presentes? E o pastor foi recriminado por ter convidado a elas. E foi um momento de crise ali entre o pastor e a igreja. Uma igreja que não queria ser incomodada, que não via com bons olhos a chegada de pecadores à sua congregação. Perceba bem que isto é comum acontecer nas igrejas. Eu lembro de eu mesmo, uma época que fui pastor de uma igreja, e a igreja experimentou um crescimento muito grande. Rapidamente nós dobramos o número de membros. Era 80 e em 2 anos éramos 160. E veio muita gente que não tinha nada a ver com o contexto da igreja. E a igreja também reagiu negativamente e me culparam porque eu agora era o responsável pela bagunça. A igreja se
que eu estava agora dando meu tempo mais aos de fora do que aos de dentro, que davam dízimo e sustentavam o pastor, porque eu havia sido contratado, entenda-se, né? Contratado, entre aspas, para cuidar deles e de suas famílias. Eu não nego que eu tivesse responsabilidade para com os membros da igreja, mas o conceito é: agora nós pagamos a você, nós sustentamos a você, e você está dedicando o seu tempo aos que nem dízimo e a maioria minha oferta dá para a igreja. Olha, eu já passei por isso. Então a gente vê o conceito de igreja muito mais na cabeça de muitos parecida com um museu de santos, um mosteiro que precisa ser preservado. Então nós estamos a lutar pela preservação da santidade interior daquele contexto, e tudo que é de fora vem a estorvar e a ameaça a constituição sagrada da igreja. E Jesus, muito mais do que ele, muito mais do que o pastor merecendo, sofreu os mesmos ataques durante seu ministério. Bem, vai ler nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quantas e quantas não são as passagens em que Jesus está sendo criticado porque estava convivendo com pecadores? Eu tenho certeza que Jesus Cristo seria expulso da maior parte das igrejas evangélicas nos dias de hoje. Você se escandalizaria com Jesus? Olha tudo, do que Jesus está sendo acusado aqui, no capítulo 7. Os religiosos, os santarões, ele está comendo e bebendo com pecadores, ele é um glutão, ele é um beberrão. Acusaram Jesus disso. E aí, Jesus poderia ser pastor da sua igreja? Poderia ser um membro da sua igreja? Ou estaria ele excluído porque ele comia e bebia publicamente na presença dos pecadores? Comungava com prostitutas, comungava com publicanos, com os marginalizados. Isso não é chocante para a igreja nos dias de hoje? Será que não? Perceba que as críticas dos religiosos contra Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. O que faziam os religiosos do lado de fora? Criticavam Jesus. Veja, ele está com Zaqueu, esse publicano, ele está comendo e bebendo com Zaqueu. E Zaqueu convidou outros publicanos. Veja que turma, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Esse ditado está na ponta da língua deles. Então Jesus é dessa estirpe. Quando Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, e o fariseu Simão nada não honrou, chega uma prostituta, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos e derrama um unguento, um perfume precioso aos seus pés. E o que acontece? Jesus é criticado porque não tem discernimento espiritual. Se ele fosse homem de Deus, se fosse profeta, discerniria que quem está a tocar em seus pés é uma prostituta. Olha quem está tocando em Jesus. Então, insinuações maliciosas estavam ali, o pessoal cochichando. E você sabe que fazem insinuações maliciosas contra Jesus, a respeito de Jesus e a mulher samaritana, Jesus e Maria Madalena. Quando Cristo conversou com a mulher samaritana, e era uma mulher que não era de boa fama, né? É uma mulher que já tinha tido vários maridos. Quando Jesus conversou com ela, até os seus discípulos se escandalizaram. Jesus, disseram a ele: como é que o senhor estava? Com quem que o senhor estava conversando? O senhor estava conversando com aquela mulher, o senhor sozinho conversando com ela. Isso não era comum, isso não era bem visto, que um homem estivesse a conversar com uma mulher em público, que não fosse a sua esposa. Lá estava Jesus conversando em público, quebrando preconceitos e barreiras,
E tratava-se de uma mulher não de boa fama, bem complicada a jornada dessa mulher, a trajetória dela, e ainda por cima a samaritana está lá, Jesus, não dando bola para crítica, quebrando preconceito e falando com aquela mulher. Jesus comendo e bebendo com pecadores e sendo constantemente criticado. Meus irmãos, e aí, como é que a gente fica nessa? O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja é um clube santo? É um mosteiro? A igreja é um museu de santos? Ou a igreja está muito mais, segundo a ótica de Jesus, muito mais parecida com um pronto-socorro espiritual? Hein? Os doentes, os perdidos, os endemoniados, os pecadores, os marginalizados, tem ou não tem boa acolhida em nosso meio? Vamos dizer bem-vindos. Bem-vindos à casa do Pai. É o filho pródigo voltando, maltrapilho, quebrado, falido e arruinado. Quem é que vai dar o abraço nele? É o Pai, mas hoje o faz através de mim e de você. Bem-vindo à casa do Pai. Bem-vindo, filho pródigo. Bem-vindo, porque o Pai veio buscar e salvar o perdido. Porque a missão número 1 de nosso Senhor Jesus Cristo é buscar e salvar o perdido. Veja quantas vezes, quantas passagens Jesus está tocando no mesmo ponto. Certa vez ele conta de um publicano e de um fariseu. Ambos entraram no templo para orar, e a oração do fariseu era do tipo exaltada, baseado em estava nas suas boas obras, na sua folha de serviço prestados, nos seus sacrifícios oferecidos a Deus. Sentia-se ele digno da salvação, assim como o jovem rico. Perceba que o jovem rico se apresenta a Jesus como alguém que está querendo receber louvores de Cristo, dizer: se alguém é digno do céu, eis aqui. E ele batia no próprio peito e dizia: Senhor, graças te dou porque não sou que nem esse publicano, pecador. Graças te dou porque eu cumpro as minhas obrigações espirituais, porque eu me santifico, porque eu porque eu dou esmolas, porque eu faço boas obras, porque eu me sacrifico, porque eu me dedico à tua causa. Graças te dou porque eu não sou que nem ele. Essa foi a oração dele, falando bastante de si mesmo. O publicano, diz Jesus, também orava e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Se não for a tua graça, a tua misericórdia, eu estou perdido. Aí Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado diante de Deus? Está entendendo? Quantas e quantas vezes Jesus está batendo na mesma tecla? Tem uma outra passagem onde Jesus fala assim: como eu queria que vocês tivessem aprendido aquilo que está lá no Antigo Testamento já ensinado, e Jesus agora trazendo esse ensino novamente: misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Você entende? Ele falou: eu queria que vocês entendessem o significado disso. Você entende o significado disso? O que Deus está querendo? Misericórdia, não sacrifício. O que muitas vezes a gente apresenta para Deus? Sacrifício. Sacrifício, nosso esforço, nosso culto, nossa dedicação.
todo o nosso empenho. O problema não é que Deus tem problema com o nosso empenho e com o nosso sacrifício. Deus tem problema com a nossa falta de misericórdia. Você está percebendo? Então, misericórdia quer, diz Deus, e não sacrifício, significa que muita gente está fazendo que nem os fariseus. Ele faz sacrifício, ele oferece a Deus o seu serviço, sua dedicação, o seu empenho, e passa a condenar os outros que não fazem, e passa a diminuir os outros, e passa a pisar nos outros, e passa a se sentir espiritual melhor que os outros. Misericórdia quer e não sacrifício. Ah, como seria bom se vocês entendessem uma vez por todas que o que Deus pede em nós é misericórdia. O que faziam os fariseus? Eles sentiam o máximo da espiritualidade. Aliás, eles gostavam de aparecer. Hoje em dia a gente tem os santarrões, gente, os falsos profetas que estão por aí aos montes. Eles gostam de mostrar que tem uma intimidade com Deus acima da média. Eles estão por cima da carne seca. Eles ostentam, sabe? Então aquele tipo de... vejo que na igreja primitiva, Paulo teve que lidar com isso. Na igreja de Corinto, por exemplo, aqueles que se sentiam super espirituais, os super espirituais, eu tenho dom tal e você não tem. Lembra daquela propaganda? Eu tenho, você não tem? Era propaganda de quê? Da tesourinha de quê? Essa propaganda foi inclusive condenada. Eu tenho, você não tem. Eu sou melhor. Eu tenho dom, você não tem. Eu sou espiritual e você não é. Eu espero que ninguém aqui padeça do orgulho espiritual. Eu já padeci. Eu já sofri desta, que é uma das piores pragas. Foi aquilo que Jesus teve que mais combater do mundo religioso em que ele nasceu, o orgulho, aqueles que se sentem melhores do que os outros. Jesus vai dizer no final do Sermão da Montanha que muitos naquele dia, no dia do juízo final, vão dizer: Senhor, em teu nome eu realizei isso, eu fiz isso, milagres, sinais, prodígios, eu sou tal, eu sou bacana. Só que Jesus não se impressiona com crente de Facebook, do Instagram, das suas peripécias e das suas demonstrações públicas, das suas esmolas públicas, do seu sacrifício público. Isso tudo não impressiona Deus, que olha e sonda o coração. E Ele vai dizer no dia do juízo final para muitos desses falsos profetas, muitos desses que são os bacanas da fé: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É gente que está no nosso meio hoje em dia, é gente que está por aí, é gente famosa, é gente poderosa, é gente de destaque, é gente que está arrebentando a boca do balão. Mas Jesus vai dizer: eu não conheço a vocês. Eis aí o problema. Não julgueis para que não sejais julgados. Não se sinta maior do que as pessoas. Cada um de nós é pecador. Cada um de nós só está vivo por causa das misericórdias de Deus, que são a causa de não termos sido consumidos. Todos nós somos produto e objetos do amor e da graça de Deus. Quando somos alcançados pela graça, quando somos por ela beneficiados e agora por ela santificados, curados, nós não temos o direito de olhar para aqueles que se encontram hoje na mesma situação que nós nos encontrávamos ontem e nos sentimos melhores do que eles, tripudiarmos em cima deles. É nosso dever e nossa obrigação estender-lhes as mãos e o acolhimento. Que façamos isso. Eu coloquei até uma frase: ame, sirva e não julgue. Uma comunidade que seja pautada por essas três palavras: o amor de Deus, o serviço e o não julgar. É uma comunidade
transformadora da nossa realidade. Nós vamos sair para esse mundo e o nosso olhar, porque eu pergunto para vocês, quem foi a pessoa mais santa que já pisou nesta terra? Alguém tem alguma ideia? Jesus Cristo, né? Quem falou Jesus, acertou. Quem falou outro nome, errou. Mas e Maria? Não, Maria não. Maria precisou da graça e da misericórdia de Deus. Então, querida Maria, né? Nós, os evangélicos, devemos amar e digamos assim, respeitar e aprender muito com Maria. Mas só um justo, e a pessoa mais justa, mais santa, a única verdadeiramente justa e santa, foi aquela que acolheu os pecadores, foi aquela que tinha uma predileção pelos pecadores, e quanto mais perdido e pecador, mais apaixonado Jesus ficava pela criatura, e ia a seu encontro, buscar. Ele era capaz de deixar 99 no aprisco, em busca da perdida. A prioridade do reino de Deus é a ovelha perdida. Vamos repetir isso, acho que é uma frase boa, não é? A prioridade do reino de Deus é a ovelha perdida. É o filho pródigo, é o que está longe, é o que está longe e que está quebrado, é o que está longe e não se sente digno. Ele muitas vezes não vem à igreja porque ele diz: eu não sou digno, eu não sou digno de ir ao culto, eu não sou digno de ir à igreja, eu não sou digno do amor de Deus, eu não sou digno da bondade de Deus, eu não sou digno. E essas pessoas precisam ser alcançadas por aqueles que já estão mais próximos de Deus, que já foram por Cristo reconciliados ao Pai. Por isso eu coloquei essa frase do centurião: um pecador, um líder de exército romano. Você imagina as barbaridades, imagina quanto sangue já derramado, imagina quanta atrocidade. Esse centurião, quando aproximou-se de Cristo, disse: eu não sou digno. Meus irmãos, essa frase deve permear toda a nossa existência. Por mais que nós já tenhamos quilômetros e quilômetros rodados com Cristo, sido justificados, estamos sendo por Ele santificados, nós nunca vamos poder dizer: eu sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno. É graça. Meus irmãos, a palavra graça é uma palavra que nós não conseguimos compreender muitas vezes, porque basicamente não tem nada de graça nesse mundo em que vivemos. Tanto interesse, tanta barganha, tanta troca, e a gente não entende o que é graça. Mas Jesus Cristo veio buscar o perdido e salvá-lo de graça. Chega para o pecador e diz: os teus pecados são perdoados. Eu vim buscar e salvar o perdido. Eu estou fascinado com o Evangelho, fascinado com Cristo. Meus irmãos, Cristo é o melhor amigo que nós pecadores podemos ter. Ele é a pessoa mais incrível que já existiu, nunca vai haver alguém como Ele. Os pecadores tinham uma atração por Cristo. Cristo atraía os pecadores aos montes, as prostitutas, os endemoniados, os doentes, os perdidos, os publicanos. Eles iam ao encontro de Jesus com esperança. Parece que não havia em Cristo uma barreira, não havia em Cristo um impedimento. O olhar de Cristo era um olhar misericordioso e acolhedor. Sejamos assim, que a igreja seja assim. Eu fico pensando que muitas vezes a igreja, não estou falando da nossa comunidade aqui, somente estou falando da igreja como um todo, ela não representa dignamente o nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque se Jesus atraía e conquistava os pecadores, se Jesus era visto na companhia dos pecadores e estava sempre com eles a buscar e a salvar, muitas vezes a igreja repete os pecadores, como no episódio que contei no princípio dessa mensagem. Triste episódio. E tantos outros no decorrer da história, porque estamos mais preocupados com a preservação do que com a expansão da igreja e com a missão da igreja, que é fazer discípulos de todas as nações. Amém? Espero que você tenha entendido. Misericórdia quero e não sacrifício. Não julgueis para que não sejais julgados. Nosso Senhor Jesus Cristo provavelmente seria expulso de muitas igrejas nos dias de hoje, porque ele não entra na caixinha, gente. Você não consegue colocar ele na caixa. Ele veio para arrebentar a boca do balão, quebrar preconceito e mostrar o que é verdadeira santidade. E a verdadeira santidade é a favor dos pecadores, é para o bem deles, porque santidade é que nem a cura. Santidade, substitua a palavra santidade por cura, e pecado, o pecador por doença. O que santidade é para o doente, para o pecador, a cura é para o doente. Portanto, a santidade é para a elite, acima dos demais, mas a favor. Veja que Jesus sempre está invertendo a ordem. Eu tinha tanta coisa mais para falar, mas eu acho que já falei demais. Vou terminar só dizendo: Jesus fala assim: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Cuidado com ostentação espiritual, com orgulho espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito, não os ricos de espírito, não cheios de si. Aquele que não julga, aquele que é pobre de espírito, aquele que está a serviço, porque o mestre veio para servir e não para ser servido. As prostitutas e os publicanos vão preceder no reino dos céus. Olha a palavra de Cristo. Os religiosos da época, eles fariseus, escribas, vão ficar para trás, e quem passa na frente são aqueles que são os últimos. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Que a nossa comunidade esteja sempre com essa visão, esse discernimento missionário, de fazer diferença,